Eu fui a primeira pessoa no governo do João Lourenço a ser indiciado pelos tais crimes. No dia 10 de maio de 2019, eu tinha sido raptado com a minha mãe, né? Por eu ter feito um vídeo a criticar o senhor João Lourenço, e ele mandou aí um grupo para me sequestrar. Fui sequestrado. Depois, eles libertaram a minha mãe, mas eu fiquei 3 dias preso lá no comando provincial de Luanda. E depois eles emitiram um documento na qual diziam, ou seja, esse documento diz que eu, até neste momento, eu estou preso por termo de identidade e residência. Eu não posso ficar mais de 5 dias fora da minha casa e nesse momento eu me encontro no Brasil para ver que essas instituições não são sérias, né? Então, tudo isso faz parte de uma estratégia de intimidação por parte do João Lourenço, porque ele conhece-nos perfeitamente. Vale aqui dizer que eu considero a governação do presidente João Lourenço em dois momentos. O primeiro momento, ele era apenas presidente da República, e o segundo momento, presidente da República e presidente do MPLA. Quando João Lourenço só era presidente da República, o João Lourenço criou um projeto que visava cooptar os ativistas. E este projeto ele estava a ser liderado pelo senhor Rafael Marques no âmbito do projeto da UFOLO, que visava aliciar ou corromper os ativistas todos e lhes direcionar para todos atacarem o José Eduardo dos Santos e a sua família e não se concentrarem na sua governação. Mas, felizmente, não deu certo os planos que o João Lourenço e o Miala tiveram. E vale aqui dizer que no ano de 2018, a partir do mês de dezembro, havia boas relações entre o governo do João Lourenço e os ativistas. Eu mesmo sentei 2 vezes com o ministro da Justiça, 2 vezes, discutimos um draft que tinha como título Estratégias para melhorar a posição de Angola no quadro, ou no ranking de direitos humanos. Sentamos, discutimos, apresentaram vários pontos, e eram pontos que visavam reformar principalmente a lei das manifestações, a lei das associações, tudo por aí fora. Foi uma conversa, nós apresentamos alguns pontos e eles melhoraram, ou seja, tinham feito alterações no draft que eles tinham apresentado, inclusive criamos uma ponte que sempre que um ativista fosse detido pelas autoridades angolanas, nós iríamos ligar para um contato e eles iriam soltar. Isso aconteceu a partir do ano de 2018. Em dezembro mesmo deste ano ainda, o próprio presidente João Lourenço encontrou-se com Luate Beirão, com a Alexandra Simeão, com o Frei Júlio Angalo e o falecido José do Patrocínio. Nesta altura, vale lembrar que João Lourenço era simplesmente presidente da República e não presidente do MPLA. A partir de 2019, João Lourenço vai acumulando os cargos, quer de presidente do MPLA, que era do presidente da República. E o João Lourenço muda totalmente a sua relação com os ativistas. Vale lembrar que antes do João Lourenço ser presidente do MPLA, nós fazíamos manifestação na Assembleia Nacional, de frente do portão da Assembleia, e a polícia não reprimia, já fizemos várias manifestações lá, não havia repressão nenhuma. Só que a partir do momento em que ele acumula os cargos de presidente da República e presidente do MPLA, a repressão, contra os ativistas, aí começam mais forte. E eu fui a primeira vítima do cidadão João Lourenço. Eu já disse aqui, no dia 10 de maio, que eu fui raptado com a minha mãe. Eu saía da minha casa, caminhava para o hospital e fui surpreendido por 9 indivíduos que não estavam identificados, com um carro sem identificação nenhuma, e fiquei 3 dias no comando. Mas a situação agravou principalmente quando o Adalberto apresentou... Hitler, deixa-me só fazer aqui uma clarificação. O Hitler fez referência de que o presidente João Lourenço terá contratado Rafael Marques para aliciar os ativistas? Não, o presidente João Lourenço e o seu amigo Fernando Garcia Miala
e o seu outro amigo, Álvaro Sobrinho, criaram uma estratégia para corromper os ativistas e a sociedade civil. E neste projeto, quem estava a encabeçar é o Rafael Marques, né? O Rafael Marques é Mas o Rafael Marques chegou a abordá-lo? Eu fui convidado para participar das atividades da UFOLO e eu rejeitei, né? E tá, como um cidadão normal ou como para integrar? sim, não, mas a própria estratégia, se você quiser ter mais subsídios a este respeito, eu convido-te a visualizar um vídeo que está no Goza Aqui, no canal do Costa, do Goza Aqui, onde o Rafael Marques vai lá falar sobre essas questões. Eu estive lá a assistir presencialmente e houve uma troca de palavras entre nós dois, mas ele praticamente deixou bem claro sobre isso que eu estou aqui a acabar de dizer, né? Sobre essas estratégias. Então, prosseguindo, quando Adalberto Costa Júnior manifestou o desejo de concorrer para ser presidente da UNITA, aí o João Lourenço fortificou os seus ataques, principalmente contra os ativistas, porque os ativistas estavam a apoiar abertamente a candidatura do Adalberto Costa Júnior, e aquilo só foi piorando, principalmente quando nós chegamos no ano de 2020, a situação dos direitos humanos começaram a se tornar cada vez mais agravante. Nós perdemos amigos ativistas que foram baleados em plena manifestação. Não é só o caso do Inocêncio de Matos, tivemos outros jovens que morreram nesse tipo assim, porque a polícia disparou contra eles. Temos o caso tipo, vários casos ligados a essas execuções extrajudiciais que aconteceram principalmente no ano de 2020. E em 2021, tal como o Dito disse, o Dito, eu e outros jovens lideramos as campanhas de manifestação que visavam travar as pretensões do SINCE, dos Serviços de Segurança do Estado, e do Tribunal Constitucional, que haviam anulado o Congresso que elegeu democraticamente o Adalberto Costa Júnior. Então, isso nos tornou alvos desse regime, que, tipo, nós já fomos presos várias vezes e, tipo, nos tornamos mais inimigos do João Lourenço do que já éramos no passado. Em 2022, muito antes das eleições, isto propriamente no dia 10 de janeiro, os taxistas haviam convocado uma greve que visava paralisar os serviços de táxi e depois de 2 dias a polícia resolveu prender 2 ativistas. Primeiro prendeu o Luther Campos e depois prendeu o Tanais Neutro como estratégia de desmobilizar os processos de manifestação. Passaram 2 dias, o senhor Laborinho apareceu na televisão com um comandante da polícia, acho que foi o Paulo de Almeida, e depois o outro que era o diretor do SIC, e eles fizeram ameaças diretamente contra os ativistas. Eles disseram que eles conheciam a casa dos ativistas, que podiam responder os ativistas com bazucas, com todo tipo de armamento que era necessário para travar o avanço dos ativistas. Depois, passou muito tempo, chegamos no contexto das eleições, as eleições terminaram, todos conhecemos qual foi o desfecho das eleições. Muitos ativistas, depois das eleições, tiveram uma situação muito triste, ou seja, alguns militantes do MPLA ou agentes do SINCE passavam em casas de certos ativistas e colocavam uma caveira como símbolo da morte, e deixavam uma mensagem: marcado para morrer, ou marcado para a morte. Isso aconteceu com ativistas e algumas figuras da UNITA, né, como é o caso do mais velho Samuel Chiwale, como é o caso do general Wambo, também foram marcados para a morte. E depois, também partilharam dados sobre nós, tipo os nossos endereços, os endereços das nossas casas foram divulgados nas redes sociais. Em alguns grupos do WhatsApp, eles partilhavam deep news, alegando que esses ativistas pretendem protagonizar uma rebelião contra o presidente João Lourenço. Foi neste contexto em que muitos ativistas
resolveram abandonar o país, né? Cito aqui alguns nomes: o Isidro Fortunato, o Cinsa, o Gensa, o Monzo, o Timóteo. Muitos ativistas tinham decidido abandonar o país para o bem da sua segurança. E a situação foi agravando a cada novo dia. E o que tem estado a acontecer? O João Lourenço tem estado a utilizar uma estratégia de cooptação daquelas pessoas. Por exemplo, alguns ativistas, no ano de 2022, propriamente no mês de novembro, foram aliciados com casas. O João Lourenço ofereceu casas para alguns ativistas, inclusive são nossos amigos, alguns andavam conosco, não sei o quê, deram casas, outros lhes deram emprego na Sonangol, outros trabalham no Catoca, na Indiama, ativistas. E depois, com o passar do tempo, foram criando-se leis, por exemplo, para reduzir, por exemplo, essas questões das associações, para limitar a ação das muitas associações que nós temos em Angola, principalmente ligadas às organizações da sociedade civil, porque eles sabem que muitos ativistas têm associações e elas não estão legalizadas. Então, criou-se essa lei para limitar também a atuação desses ativistas. E uma das coisas que eu gostaria mesmo para encerrar esta parte da minha intervenção é, nos últimos tempos, principalmente a partir de janeiro de 2022, os serviços de segurança do Estado, em parceria com a Polícia Nacional, não permitem nenhum tipo de manifestação, principalmente organizada por ativistas. As leis das manifestações e todas as teorias da manifestação recomendam que a repressão da manifestação deve acontecer quando um dos ativistas ou qualquer participante da manifestação está a criar turbulência. Em Angola, as autoridades não permitem nem a concentração dos cidadãos num determinado lugar. Existem lugares, por exemplo, que os ativistas não podem ficar. Se 2 ativistas estiverem sentados no 1º de maio, já é motivo de repressão. Ainda que essas pessoas não tenham cartazes, não sei o que, já é motivo de repressão por parte da polícia. Então, os ativistas, nos últimos tempos, têm estado a viver uma perseguição muito cerrada por parte dos serviços de segurança do Estado e por parte da Polícia Nacional. Nós, nesse preciso momento, nós temos 4 ativistas que estão presos por tentativa de organização de manifestação. Temos o caso do Tanais, o Adolfo Campos, o Gildo e o Pensador. Ainda temos o caso da Nete Naara, que está presa por ter feito um vídeo no TikTok a criticar o presidente João Lourenço. Mas fora destes, nós temos muitos casos ainda na província do Mochico, na província da Lunda Norte e na província da Lunda Sul. Temos dezenas de pessoas que estão presas porque tentaram organizar manifestação nesses lugares que eu acabei de citar. E também vale aqui dizer que nós hoje temos muito mais presos políticos do que nós tivemos, por exemplo, dos anos 90, o início do ano de 2000. Ou seja, temos muito mais presos políticos no contexto de governação do João Lourenço do que propriamente que nós tivemos nos últimos 10, 20 anos do José Eduardo dos Santos. E temos estado a sofrer muito mais aliciamento, atos de corrupção por parte do João Lourenço do que nós sofremos o tempo todo pelo José Eduardo dos Santos. Então, a situação que nós temos estado a viver é muito complicada. Eu, principalmente, tenho sido várias vezes vítima dos ataques, porque eles sabem que nesse momento eu não me encontro em Angola, então eles limitam-se a fazer textos contra mim nas redes sociais, com vista a desmobilizar a minha luta e, ao mesmo tempo, tipo uma coação psicológica para ver se eu desisto de dar continuidade à minha luta.